Sejam bem-vindos à unidade 1. Falaremos então sobre a hipótese do problema ou da questão, que os senhores elencaram no projeto de pesquisa. Para Rúdio, hipótese é a suposição que se faz na tentativa de explicar o que se desconhece. O papel fundamental da hipótese é sugerir explicação para os fatos, a qual deve ser comprovada ou se é falsa. O que desejo nessa etapa é que toda a preparação quanto à técnica de coleta de dados a ser utilizada seja direcionada para responder o seu projeto de pesquisa, onde você colocou lá, ou uma questão, ou um problema, ou hipótese. Exemplificando, quando você coloca hipótese no seu trabalho, lá quando você chegar nas conclusões, discussões, você vai ter que fazer um link entre o que você planejou, o que você encontrou e o que você vai colocar lá dentro das conclusões. Então, colocamos aqui uma hipótese, por exemplo. Compilando as reflexões apresentadas, foi possível concluir que o procedimento metodológico proposto como construto no presente análise demonstrou ser eficiente para a modelagem matemática e visual dos relacionamentos dos atores componentes da rede do espaço turístico, dos atores das agências de turismo, gastronomia e hotéis da região metropolitana de Manaus. Ou seja, lá no projeto foi colocado uma hipótese, se era possível, através de uma modelagem matemática, você proceder à visualização dos relacionamentos da rede dos atores, que compõem o espaço turístico na região metropolitana de Manaus. Elencando o objetivo geral que está lá no projeto de pesquisa, com o trabalho que foi feito na pesquisa de campo, o que nós colocamos como conclusão? Que o objetivo da proposta de pesquisa, que é de compreender o relacionamento da rede de empresas que compõem o sistema turístico da região metropolitana de Manaus, explicitando a dinâmica das relações e dessa forma oferecer a contribuição para o planejamento turístico entre os atores das agências de turismo, gastronomia e hotéis. Então, esse aqui é o objetivo geral que está no projeto de pesquisa. A mesma coisa foi feita com os objetivos específicos. E lá, então, na conclusão, colocamos o quê? Compilando as reflexões apresentadas, já colocamos isso, E no objetivo, pode-se destacar que a compreensão do relacionamento da rede das empresas que compõem o sistema turístico foi alcançada e foram apresentadas as dinâmicas e tal. Ou seja, era a proposta, ela foi alcançada e foi apresentada. Foi proposto lá no projeto de pesquisa, foi feita a pesquisa de campo e na análise da pesquisa de campo foi feita então os gráficos matemáticos demonstrando essa dinâmica nessa relação. Então você tem que estar linkando aquilo que está no seu projeto, aquilo que você está no campo e colocar. Se por acaso a hipótese não fosse verdadeira, então pode-se destacar que não houve a compreensão dos relacionamentos, porque uma vez que você coloca a hipótese, a questão, eu tenho que justificar isso no final da minha conclusão do meu trabalho, quer seja uma monografia, quer seja um artigo. E eu tenho que fazer então todas essas referências. Quantos objetivos específicos também foram alcançados? Verificou-se que o tempo histórico, o espaço geográfico para entender como se desenvolve o relacionamento, a identificação dos atores, foram plenamente identificadas. As matrizes relacionais das redes, cada uma na sua temática, agência, gastronomia e hotéis, foram determinadas. E de posse desta foi possível analisar os indicadores estruturais. Aí são outras coisas, que são os indicadores estruturais, são a governança, centralidade e assim por diante. Só apenas para exemplificar como você vai fazer esse link entre projeto, campo e conclusão. Aí na conclusão, às vezes você pode também colocar algumas recomendações, porque você não vai dar um fechamento final na sua pesquisa. Pode ser que a sua pesquisa possa deixar atividades abertas para que outras pessoas possam voltar à sua pesquisa e colocar isso em evidência.
Então, como incentivo, como observação, então, sugere-se aplicar esta pesquisa na mesma base nas demais cidades do estado do Amazonas, em especial naquelas que têm um destino turístico conhecido no Brasil, no nosso caso, por exemplo, Parintins, com o Festival Folclórico, Barcelos, com a pesca esportiva, Maués, com a festa do Guaraná, né? Disseminando a metodologia que irá generalizar o modelo, né? Pois além de gerar conhecimento e ampliar o estudo da rede turística, poderá ser afirmada, né? Ou não, né? Ser contestada a validade e a universalidade dos indicadores das análises de redes sociais. Então, aqui é para você ter um parâmetro geral de como isso, né, você vai fazer dentro da conclusão do seu trabalho. E aí vamos então para o planejamento da coleta de dados, né? Então, essa fase vai ser justamente a de preparar. Eu tenho meu projeto de pesquisa onde eu coloquei lá, né, quais seriam os materiais que eu ia utilizar na minha coleta de dados. E aqui nós estamos replicando mais uma vez, né? Eu posso fazer a minha coleta de dados através de quê? Vocês já justificaram isso no projeto. Posso fazer através de entrevista. Aí tem a entrevista estruturada, não estruturada, semi-estruturada. Alguns exemplos de como você pode colocar isso dentro do questionário. Se for uma pesquisa semi-estruturada, por exemplo, você pode colocar lá dois tipos, né, de padronização, né? Você pode usar aquelas chama escala Likert, né, do lado direito aí, nunca, poucas vezes, algumas vezes, muitas vezes, sempre, né? Às vezes você faz uma escala lá de 10, né? Insatisfeito para o satisfeito, né? Então, insatisfeitíssimos e bastante satisfeito. Então, coloca uma escala de 10 lá, né? Sempre então você vai ter, né, como parâmetro isso aí. Questionário também, já elencamos lá. Estamos repetindo novamente aqui. Então temos aí algum exemplo. Perguntas abertas e perguntas fechadas. Por exemplo, aqui um exemplo de perguntas abertas. Qual marca de refrigerante você acabou de comprar? Ou qual marca de refrigerante o senhor ou a senhora costumam consumir? Então você deixa para ele escrever. Você também pode influenciar o resultado colocando o quê? Quais marcas de refrigerante? Então você já sinalizou na mente do teu respondente que você pode colocar mais do que uma marca. No caso de perguntas fechadas, você coloca então qual marca, se você quiser que ele responda somente uma, ou quais marcas, se você quiser que ele responda mais do que uma. Então colocamos aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de refrigerante para ele elencar. Nesse caso aqui, uma só ele vai responder. Se você quiser que ele responda mais, então coloca lá quais marcas de refrigerante, né? Então aqui, o que acontece? No questionário pergunta fechada é mais fácil a tabulação. No questões abertas, o negócio pega porque vai ter que ir lá pegar cada uma das respostas e fazer a referida tabulação. Observação, né, que é um outro tipo de coleta de dados, né? Então você tem vários tipos de observação, né? A sistemática, a não participante, individual, em equipe, vida real, no laboratório e assim por diante. A pesquisa documental também, já comentamos lá quando foi feito o projeto de pesquisa. Então, mais uma vez aqui, né, você vai ter, de acordo com o seu projeto, né, qual tipo de pesquisa, qual tipo de coleta você vai usar na coleta de dados, qual tipo de atividade, né? Então, pesquisa documental, que também se refere muito semelhante à pesquisa bibliográfica, né? A diferença é que a pesquisa bibliográfica se utiliza das contribuições dos diversos autores, e a documental vale-se materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, podendo ser reelaborada de acordo com o objetivo da pesquisa. Triangulação de dados, onde você vai utilizar mais de uma fonte de coleta de dados. Então, se o seu trabalho permite você fazer isso, então faça. Use observação, use questionários, né? E use a parte experimental também. Então, você vai utilizar mais de uma técnica de análise. Também podemos coletar dados através da pesquisação. Pesquisação é aquela em que
o pesquisador pode intervir na situação. Ele pega uma realidade, ele infere alguma modificação, volta a estudar o que essa minha inferência fez que houve modificação ou não naquela proposta. Então isso é pesquisação. Há uma interferência, né, do pesquisador dentro da pesquisa. Experimentos, que tem a parte quase experimental, não experimental, que você pode depender também, no caso, é muito comum experimentos quando você utiliza questionários, porque você vai primeiramente dentro do teu questionário, você vai fazer modelamento não experimental. O que é isso? Você vai pegar um grupo de pessoas onde você vai fazer uma experiência com aquele questionário que você está propondo, num grupo de pessoas. Por quê? Você vai analisar se a tua argumentação, ou seja, a tua fraseologia está sendo compreensível para a pessoa que vai responder, né? Se ela entende o que você realmente está querendo perguntar, né? Então, quem faz, por exemplo, um questionário, ele pode usar, por exemplo, como experimento, né, um pré-teste daquilo que você vai colocar no campo, já para ser aplicado com as pessoas que serão os verdadeiros respondentes. Então, com essa parte das técnicas, a gente espera o quê? Que você possa planejar detalhadamente a sua intervenção no campo de pesquisa, que você possa ter um melhor aproveitamento do seu tempo disponível, né, e colaborar, né, no atingimento dos objetivos propostos no seu projeto de pesquisa. Antes de você partir para os dados da coleta de campo, é necessário que você calcule a amostra, né? O que é que vem a ser então a amostra? Não há amostra sem erro, mas esse deve ser mínimo para que forneçam dados válidos da pesquisa. Os erros da amostragem são a diferença que existe entre o universo e a amostra. São produzidos independentemente da perfeição do método empregado e podem ser controlados nas amostras aleatórias utilizando diferentes métodos de cálculos, né? Então você tem vários autores, né, que falam sobre a confiabilidade da amostra: Seltz, Denk, Schluter, Kaushik e Veal. Então, a confiabilidade da amostra do instrumento transmite a ideia de sua veracidade, ou seja, deve-se obter o mesmo resultado para cada respondente se fôssemos reaplicar novamente a pesquisa. Então, a confiabilidade da amostra, né, tem duas situações. População. O que é a população? É o conjunto de elementos que se deseja estudar. E a amostra? Eu vou tirar de dentro da minha população um número de pessoas que serão meus respondentes. Então, isso vai ser o subconjunto do conjunto principal, que é a população. E esse número de pessoas tem que ser compatível para que possa me oferecer uma confiabilidade. Como é que nós vamos fazer isso? Então, aqui nós temos dois gráficos, né, mostrando, né, levantamento por amostragem. Eu tenho uma população de moradores de uma cidade e eu tenho uma amostra da parte dessa população. Um outro exemplo, eu tenho número de eleitores no Brasil, principalmente agora, que vão votar, né? E uma amostra por parte dos eleitores, vem aquelas pesquisas que aparecem durante a campanha eleitoral, né? Os levantamentos colocando lá que foram feitos com tantas pessoas de tantas cidades entre a data tal para a data tal, né? E lá ele vai fazer um gráfico que vai mostrar com 95% de confiabilidade, né? Colocando 2 pontos percentual para mais, 2 pontos percentual para menos, ou seja, o teu range que você pode variar, teus 5% de variabilidade para atingir os 100%. Então, a amostragem é uma inferência estatística. Sugiro aos nossos discentes a dar uma olhada aí nos livros de estatística para ver como é que é feito o cálculo da amostragem. Eu coloquei aqui somente o resultado, né? Então, para você ver que não é uma regra de 3 e não é linear. Por exemplo, nós temos aqui um levantamento que o número de famílias é 200 famílias, onde a amostragem pede 152 famílias. E numa outra cidade, onde existem 200 mil famílias, pede-se uma amostragem de 623 famílias. Ou seja, comparando com o número populacional, na primeira você tem 76% da população
e na segunda amostragem você tem 0,3% da população. Então você já pode observar que não é uma regra de 3. A confiabilidade da amostra, ela nos faz remeter o quê? Porque nós temos uma população finita naquele momento e também uma população infinita. Então nós temos dois exemplos aí de população. População vezes amostra. Eu posso fazer um censo? Posso. Aonde eu tenha pequenos grupos populacionais. Onde eu tenho grandes grupos populacionais, eu tenho que ir pela amostra. Por quê? Eu vou com a minha amostragem, eu vou ter economia, ou seja, custo de fazer a minha pesquisa. O tempo será menor. Eu vou ter uma maior qualidade nos levantamentos desses dados. A minha população é finita, eu tenho X família, X pessoas a investigar. É mais fácil e com resultados mais satisfatórios. Quando que eu posso fazer um censo? Quando eu tenho uma população pequena. Eu tenho, por exemplo, uma comunidade rural. Eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa como provém o sustento na comunidade rural X. Por quê? Geralmente são 200 pessoas, são 2.000 pessoas. Então eu posso fazer um censo. Então, quando eu tenho grupos muito grandes, eu tenho que fazer pela amostragem. A nossa coleta do campo, dependendo de onde nós vamos executá-la, às vezes precisa de aprovação ética. Então, eu chamo a atenção aqui para os comitês de ética em pesquisa. Então, comportamento ético é importante na pesquisa, assim como qualquer outra atividade humana. Certas considerações éticas preocupadas com assuntos como plágio, honestidade ao relatar os resultados, surgem em todas as pesquisas. Mas há preocupações adicionais quanto a pesquisa envolve pessoas como objeto, tanto nas ciências biológicas quanto nas ciências sociais. Os princípios essenciais da ética na pesquisa são universais, tratam de temas como honestidade, respeito pelos direitos dos indivíduos. Normalmente, os projetos de graduandos são cobertos por um código genérico de comportamento, mas as respostas de pesquisa para tese, pesquisas financiadas de acadêmicos que envolvem pessoas ou animais precisam ser individualmente enviadas para aprovação do Comitê de Ética de cada universidade. Os princípios gerais, frequentemente invocados pelos códigos de ética nas pesquisas, são: nenhum dano deve acontecer ao objeto da pesquisa, os indivíduos devem participar voluntariamente, os indivíduos devem participar a partir do consentimento informado. Na nossa sala, no ambiente virtual, nós temos lá um documento em que, após você elaborar como vai fazer essa coleta no campo, você vai pedir para cada um dos participantes assinarem esse documento. Então tem lá, vocês têm que colocar o nome da pesquisa, os objetivos e assim por diante. E relatar para cada uma dessas pessoas que vão participar da pesquisa que tem que assinar esse documento, que é consentimento para você poder utilizar aquelas respostas no teu trabalho. A liberdade de escolha, é um alerta aqui, parece óbvio que os indivíduos não devem ser coagidos a participar de pesquisas e projetos de pesquisas. Aí vem uma questão: os indivíduos nunca podem ter tanta informação quanto o pesquisador. O que é razoável é sujeito a julgamento. Então, no cenário tradicional do laboratório científico, explicações orais e escritas sobre a natureza da pesquisa são dadas aos participantes em potencial, a quem solicita que assine esse termo, indicando que concordam em se envolver na pesquisa. É muito comum hoje, nesse nosso tempo de pandemia, por exemplo, vocês verem que as pessoas que estão acometidas de Covid e que os médicos, porventura, forem fazer o tratamento com cloroquina, hidroxicloroquina, ele relatar ao doente como vai ser feito o tratamento, como vai ser procedido, tem que relatar para ele todas as informações e a pessoa a ser pesquisada vai assinar um termo de consentimento para que o médico possa administrar esses remédios.
Então, só exemplificando, você vai a campo, você vai pedir para uma pessoa preencher um questionário, então você vai explicar para ele o que se trata, a que se destina, tirar todas as dúvidas que ele tem e então você vai pedir para ele assinar o termo de consentimento. Algumas sugestões para quem for para o campo, quem for fazer as entrevistas, quem for fazer o trabalho, né? Então, é importante que você esteja identificado com um crachá, contendo seu nome e o nome da organização envolvida, né? Geralmente, os nossos alunos da universidade, eles têm uma identificação. Então, pega essa identificação, pendura num crachá e vai para campo. Se não tem, faça uma identificação, coloque seu nome, né? Os entrevistadores devem conhecer completamente o projeto, de modo que possam responder às dúvidas. Às vezes as pessoas que vão ser entrevistadas, elas têm dúvidas. Então, a pessoa que foi entrevistada tem que conhecer o projeto para tirar a dúvida da pessoa que está solicitando. Se os questionários forem preenchidos pelo participante, uma breve descrição do objetivo do projeto deve ser fornecida no questionário. Inclusive lá colocar telefone de contato, e-mail, né, para que as pessoas quiserem mais informações, elas entrem em contato. Os entrevistadores, ao abordarem participantes em potencial, devem se apresentar e pedir cooperação. É sempre bom, né? Quando a gente chega na casa do estranho, né? Com licença, bom dia, boa tarde. Estamos realizando uma pesquisa com os usuários. Aí fala do projeto, né? O senhor ou a senhora se importariam de responder algumas questões, né? Aqui na nossa apresentação tem você, mas sempre é bom tratar, né, as pessoas por senhor, pela senhora, pela senhorita, né? Então, só é questão de você ter empatia junto às pessoas que você está abordando. O número de telefone de supervisores deve estar disponível e ser dado aos participantes quando solicitado. Também é bom preparar um folder, né, um folheto impresso, né, com informações e entregar na mão da pessoa. Isso vai abrir janelas, vai abrir possibilidade de respostas mais confiáveis também, porque você vai ter um diálogo de mão dupla, né? Então você vai estreitar esse diálogo, você vai conseguir mais resultados mais promissores. Bem, tratando de ética, né, não podemos encerrar esse assunto sem considerar diversos outros tópicos, né? Então, competência na revisão bibliográfica, plágio, falsificação de resultados, né? Então, vai o alerta de modo geral para os senhores. Meu muito obrigado por esta unidade 1 ter sido explicada. E se tiverem ainda dúvida, o nosso portal no ambiente está disponível para solicitar toda e qualquer pergunta. Meu muito obrigado.